E não, Legal. pega lá que eu faço. Então, foi muito divertido ver elas também nesse processo de experimentação. Né? Tanto o grupo do Cálidas, quanto o grupo do Costura e Cria. Então, eu acho que ter esse processo delas se expressarem, entendendo o processo de identidade visual, né? Entendendo por que a gente está usando essas cores, por que está usando esses materiais, né? Apresentar a identidade visual, apresentar coisas além do que normalmente elas... isso é só um logo, né? E elas também entenderem que mesmo elas, daí como empreendedoras ou começando carreira, né? Normalmente o pessoal fala, tipo, você vai fazer um Sebrae da vida, com todo respeito, metodologia do Sebrae, né? Para você começar, você precisa ter um site, você precisa ter uma rede social, e eu, tipo, gente, não. Você precisa começar com o que você tem. Vamos partir daqui? Né? Então, eu acho que ter essa lógica de entender a realidade delas, de tempo, né? Eu acho que foi muito importante. E daí tentar balancear também esse processo de gestão de quais eram as técnicas possíveis, quais eram os materiais passíveis de serem acessados, né? E o prazo, obviamente. Eu acho que, em geral, foi muita conversa, muita experimentação. E, especificamente, me deu 5 minutos, realmente, esse processo de documentar o processo criativo. Foi realmente 5 minutos que eu falei, tipo, cara, vou fazer alguma coisa pra mim, entendeu? Legal. E daí, foi assim, eu lembro que eu chegava, às vezes, em casa, tipo, 7 da noite, 8 da noite, eu, tipo, costurado o dia inteiro. Eu tinha ido pra um bairro, pra outro bairro e tal, lá. E eu lá com o celular, tipo, editando, isso, aquilo. E eu, tipo, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Mas foi muito legal, porque fez eu olhar o meu processo criativo, né? Muito legal. E dias, inclusive, que eu não tava tão legal. Dias que não rendeu como eu achava que queria render, dias que eu, às vezes, não tava tão animada, dias que eu mudei de ideia completamente, né? E que, às vezes, quando a gente vê documentários sobre artistas criativos, não, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, Né? tudo é aesthetic, entendeu? E tô aqui, ó, meu cachorro no campo, entendeu? Olha como eu tô bebendo a água da minha tinta, entendeu? E sendo que, na verdade, às vezes é isso. Às vezes é tipo, ficar preso no trânsito e se irritar, e daí, não, sabe? E daí não querer mais trabalhar, entendeu? E tem dia que, assim, no caso, a gente teve ali um mês de produção muito intenso, né? E foi um desafio, né? Eu acho que ter esse começo, meio e fim, ter essa data muito clara pra gente do que a gente precisava fazer, quem ia fazer o quê, mas sempre de uma maneira muito horizontal, né? Eu acho que todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo, quando que cada um ia fazer, né? E daí é tipo, não, acabei a minha tarefinha, então agora eu posso ajudar a minha amiguinha com a outra tarefa. Né? Então foi muito legal ver essa auto-organização delas, de certa forma, porque isso também significa que elas entenderam o próprio processo delas. Mesmo que não seja, às vezes, um processo criativo puramente delas, né? Que não teve aquela ideia inicial, porque veio um briefing já conciso, elas entenderam também o processo produtivo delas. Né? E para pessoas que estão aprendendo a costurar, né? Ou que às vezes são artesãs, mas são artesãs especialistas em uma área, né? Então, eu gosto de costurar roupa, eu gosto de fazer bordado. E de repente você está aprendendo a costurar tecido fino e fazendo a técnica de costura francesa, que você nunca fez. Né? Então foi muito legal ver as alunas se ajudando, ver as alunas ensinando umas às outras. Eu acho que esse processo de troca é o que acaba sendo mais vantajoso, inclusive, porque tem até alguns estudos que é esse processo de como que você aprende, né? Como você estuda. Que você pode ler, e daí você pode ouvir, você pode anotar, e daí, tipo, o ápice é quando você passa esse conhecimento para frente. Então, assim, dentro do Crisálidas, é realmente o ápice pra gente. A gente vê uma aluna ensinando outra aluna, assim, a gente torce que seja da maneira correta, normalmente, né? Às vezes tem umas agulhas quebradas no caminho, né? Mas é realmente o ápice, eu acho que da criatividade, porque se parar pra pensar, elas não estão falando da maneira que eu estou falando, ou da maneira que a Majô está falando, que é cofundadora também do Crisálidas. Elas encontraram uma maneira delas de fazer, de se organizar e de explicar, né? Então, assim, são palavras diferentes, são gestos diferentes. Né? Então, é muito legal ver esse ciclo no processo produtivo antes mesmo do produto estar finalizado. Além do produto ter sido finalizado. Muito legal.
Racional. Bom, antes de eu passar